Se inscreve no canal e ativa o sininho, isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo para vocês. Agora, vamos para o vídeo. Olá! Olha, no final de 2025, a relação entre os Estados Unidos e o Brasil deu um nó, uma virada daquelas bem difíceis de entender. Uma política de sanções bem pesadas foi simplesmente revertida, do nada, e deixou todo mundo coçando a cabeça. Nesta análise, a gente vai mergulhar no que pode ter acontecido de verdade. A pergunta que não quer calar é exatamente essa. Como é que uma política externa que parecia tão decidida muda assim, de uma hora para outra? É isso que a gente vai investigar, com base na análise de um especialista que conhece muito bem o assunto. Para entender a confusão, vamos olhar para essa linha do tempo. Em julho, os Estados Unidos meteram uma tarifa pesadíssima. Logo depois, sanções contra uma autoridade do judiciário brasileiro, usando a Lei Magnitsky, que é uma ferramenta séria voltada para indivíduos acusados de corrupção ou violação de direitos humanos. Era uma pressão que só aumentava. Mas aí, chega novembro, dezembro e tudo é desfeito. Essa reviravolta tão rápida deixou os analistas sem entender nada. E para tentar montar esse quebra-cabeça, a gente vai recorrer à análise de um especialista, o John Feeley. A visão dele vai totalmente na contramão do que a maioria pensava e traz uma explicação, olha, bem surpreendente para essa mudança toda. E quem é John Feeley? Bom, ele não é um especialista qualquer. Ele conhece o sistema por dentro, já foi embaixador. E um detalhe crucial, ele saiu do governo Trump em 2018 justamente por discordar das políticas. Isso dá a ele uma perspectiva bem crítica, de quem vê as coisas de fora, o que é fundamental para a análise que vamos explorar agora. E aqui a gente vê o contraste. Muita gente achou que a diplomacia brasileira na época sob o governo Lula tinha conseguido uma vitória enorme, mas o Felipe discorda. Para ele, a resposta não está na estratégia diplomática, mas sim na psicologia de Donald Trump. E tem mais. De acordo com Feeley, a origem das sanções nem sequer foi uma política de Estado, sabe? Daquelas bem pensadas. Foi, na verdade, uma resposta a um lobby bem específico feito em Washington por Eduardo Bolsonaro. Isso já dá uma pista de que a motivação por trás de tudo era mais pessoal do que estratégica. Isso nos leva direto ao coração da análise do Feeley, que a gente poderia chamar de a teoria do perdedor. A ideia de que a política externa foi moldada não por interesses de um país, mas por uma aversão pessoal a quem era visto como um fracassado. E aqui está a peça-chave da análise, nas palavras do próprio Feeley. A frase é direta, é forte. A mudança de percepção de Trump sobre Bolsonaro, de um aliado para um perdedor, teria sido o gatilho para mudar toda a política. Então, o ponto crucial é este. Na visão de Feeley para Trump, as sanções não eram sobre o Brasil, eram sobre Bolsonaro. Quando a figura de Bolsonaro perdeu relevância política no país, depois de condenado e preso, o motivo para as sanções simplesmente sumiu da cabeça de Trump. A política foi descartada junto com a pessoa. Simples assim. E o mais curioso é que isso parece se encaixar num padrão maior. Feeley argumenta que o caso do Brasil não foi algo isolado, mas sim um exemplo de um comportamento que se repetia na política externa da administração Trump. Feeley descreve essa abordagem com palavras como imprevisível, narcisista e personalista. Ele diz que fica quase impossível negociar do jeito tradicional com um líder que age assim, porque as decisões não seguem uma lógica de estratégia, mas sim impulsos pessoais. A conclusão do Feeley sobre isso é contundente. Para ele, a solução favorável ao Brasil não veio de uma habilidade diplomática, mas de sorte. O conselho dele para outros líderes mundiais é basicamente manter distância, já que o resultado de qualquer interação seria totalmente imprevisível. E para reforçar esse argumento, Feeley aponta para outro caso aqui na região, a Venezuela. Ele vê a mesma falta de um objetivo claro, uma política que parece mais focada em demonstrações de força, quase teatrais, do que numa estratégia para chegar a um resultado concreto. Isso reforça a ideia de um padrão de comportamento. Então, o que a gente tira disso tudo? A análise de Feeley nos leva a pensar nas consequências mais amplas. O que acontece quando a personalidade de um líder vira a própria política externa de uma nação inteira? No fim das contas, a análise de Feeley sobre o caso brasileiro nos deixa com uma reflexão muito maior. Ela desenha um cenário em que alianças são frágeis e políticas podem mudar com base no humor de uma pessoa. Isso levanta uma questão fundamental para o futuro das relações internacionais. Como o mundo navega num ambiente diplomático tão instável?